Olhos azuis, Educado, charmoso. simpático, são os adjetivos que definem muito bem o personagem da história de hoje, Estamos falando de Ted Bundy. São ausentes de culpa e remorso. Eles são manipuladores. Sua vontade de matar é incontrolável. Essas são pessoas com mentes insanas. Episódio de hoje: A Face do Mal. Theodore nasceu em novembro de 1946, onde viveu na casa dos seus avós até sua mãe Louise Goodwell encontrar seu padrasto, de onde veio o sobrenome Buddy. O problema é que a infância do menino era meio atribulada. Além de ter que conviver com as explosões do seu avô, que muitas vezes agredia sua avó, Ted conviveu achando que a sua mãe era sua irmã e que os seus avós eram seus pais adotivos. Na adolescência, Ted foi investigado 2 vezes por roubo, mas sua ficha foi limpa quando atingiu a maioridade. Ted era uma pessoa aparentemente normal. No âmbito profissional, trabalhou em diversos setores, como na linha telefônica ao combate ao suicídio, no Comitê Anticrime de Seattle e, ironicamente, um dos seus projetos foi uma cartilha de prevenção destinada ao público feminino, o estupro. Falando de amor, também não havia nada que o destoasse do convencional. Buddy namorou várias garotas, mas o grande amor da sua vida foi Elizabeth Clapford, onde eles ficaram juntos por algum tempo e o mesmo atuou como figura paterna de Tina, filha de Elizabeth, até o relacionamento deles acabar. Primeiros crimes. Em 1974, quando meninas começaram a desaparecer nos campos universitários de Washington e Oregon, região vizinha à casa de Bundy. Naquele mesmo ano, o menino resolveu cursar Direito na Universidade de Utah. Por coincidência ou não, meninas começaram a ser sequestradas, abusadas e mortas. Um dos ataques que ocorreu foi contra Carol, que felizmente conseguiu escapar e contatar a polícia. Ela disse às autoridades que era um homem que dirigiu um Volkswagen e uma amostra de sangue ficou em sua jaqueta durante a luta. Poucas horas depois do ataque de Carol, Debbie Quent, de 17 anos, desapareceu. Nessa época, pessoas descobriram um cemitério de ossos, na floresta de Washington. Após análise, descobriram que os corpos pertenciam às mulheres que foram assassinadas em Washington e Utah. Investigadores de ambos os estados elaboraram um perfil de um homem chamado Ted. Na época, Elizabeth sabia que Buddy estava morando na área dos assassinatos. Foi quando ela ligou para a polícia e afirmou que suspeitava que Buddy estava por trás das mortes. Naquele momento, muitas evidências levavam ao nome de Ted. Foi quando os investigadores do estado de Washington reuniram seus dados e colocaram o nome do rapaz no topo da lista de suspeitos. Sem saber da força policial que estava por trás dele, Buddy continuou viajando pelos Estados Unidos, seduzindo e matando mulheres. Foi quando, por acidente, em agosto de 1975, ele foi preso. Prisão, parte 1. O oficial de trânsito Bob Hayward estava trabalhando num dia comum, quando viu um carro em alta velocidade e decidiu tentar pará-lo. Mas suas suspeitas aumentaram quando o carro desligou suas luzes e avançou o sinal vermelho. Quando finalmente conseguiu alcançar o Volkswagen, o guarda resolveu então revistar o veículo. E para sua surpresa, acabou encontrando algemas, um picador de gelo, uma picareta, uma meia calça com buracos para olhos e outros itens questionáveis. O policial então resolveu prendê-lo por roubo, mas mal ele sabia que tinha acabado de prender um dos homens mais procurados dos Estados Unidos, Ted Bundy. Flórida. Nessa época, Buddy já era temido e procurado por todo o país, mas foram os assassinatos de 14 de janeiro de 1978 que realmente deixaram ele famoso. Ele invadiu uma casa de fraternidade chamada Chi Omega, na Universidade Estadual da Flórida, onde ele estava na época. Ele espancou e estrangulou 2 meninas, estuprou uma delas e mordeu brutalmente suas nádegas e em um seio. O assassino também bateu na cabeça de 2 moradoras da casa, que conseguiram sobreviver. Os investigadores associaram o salvamento dessas 2 garotas a uma garota chamada Anita, que conseguiu interromper Bundy antes que pudessem matá-las. Em 9 de fevereiro de 1978, Buddy voltou a matar novamente. A vítima foi Kimberly, de 12 anos.
Ele sequestrou, mutilou e jogou em um rio. Uma semana após o desaparecimento da jovem, Ted cometeu um erro. Dirigiu um carro roubado na Flórida. Ele foi parado na rodovia e foi preso. Graças à cooperação de vítimas e testemunhas, Ted foi condenado na justiça. Outros fatos importantes foram evidências físicas encontradas em outros 3 assassinatos, dentre eles um molde feito de marcas de mordida de uma das vítimas. Durante seu julgamento, Ted resolveu defender a si mesmo. Ficarei com o homem que mais conheço no momento. Este sou eu, declarou a um jornalista da época, achando que iria ganhar os processos. Recusou um acordo a qual se declararia culpado de matar 2 vítimas e Kimberly, em troca de 3 sentenças de 25 anos. Ted foi a julgamento em 25 de junho de 1979, pelo assassinato das mulheres da fraternidade. Em seu julgamento, ele agiu de forma midiática e sedutora, para tentar convencer o júri e os norte-americanos que ele era inocente. Mesmo assim, ele foi considerado culpado e recebeu 2 sentenças de morte. Ted contou como abordava suas vítimas. Muitas das vezes o homem se aproximava com um pedido de ajuda, ou auxílio para levar algo até o carro, às vezes com gesso ou com muletas, para parecer inofensivo. Todas as vítimas de Bundy eram mulheres brancas, tinham cabelo longo, liso e repartidos ao meio. A maioria era de classe média, tinha entre 15 e 25 anos e era estudante universitária. Uma vez perto ou próxima do carro, a vítima era dominada, espancada, algemada, antes de ser abusada e estrangulada. Ted a transportava para um lugar pré-selecionado, muitas das vezes próximo da onde a vítima foi capturada. No local de desova do corpo, o serial killer removia e queimava a roupa da vítima. Segundo ele, além de ser um ritual, eram formas de destruir possíveis provas. Ironicamente, um erro de fabricação nas fibras da própria roupa do Ted foi uma evidência crucial para o caso Kimberly. A prática mais sinistra de Ted, provavelmente, era a necrofilia. Frequentemente, ele visitava os corpos, os vestia, os maquiava, pintava as unhas e até tirava foto com eles. Como se não bastasse, Ted confessou ter decapitado 12 de suas vítimas com uma serra, mantendo-as em seu apartamento por um período de tempo antes de descartá-las. Antes de desenvolver um padrão, Ted provavelmente matou diversas pessoas. Estudando a vida e as informações do serial killer, as autoridades chegaram a um número aproximado de 65 outras possíveis vítimas. O primeiro assassinato de Ted teria sido aos 14 anos, quando ele matou seu vizinho de 8 anos. Diagnósticos. Ted foi submetido a múltiplos exames psiquiátricos, mas as conclusões dos especialistas variam até hoje. Enquanto alguns apontam sintomas de transtorno bipolar, outros sugerem a possibilidade de um transtorno de personalidade múltipla, baseado em comportamento descritos em entrevista e depoimento no tribunal. Certa vez, uma tia-avó de Ted testemunhou um episódio de onde ele pareceu se transformar em uma pessoa totalmente irreconhecível. O comportamento do criminoso também se encaixa em alguns tipos de psicose, como o transtorno de personalidade antissocial, já que ele se encaixa nesse tipo de condição. Frequentemente identificada como sociopatia ou psicopatia, dentre eles estão o carisma e o charme, a dificuldade de distinguir o certo e o errado, a falta de empatia e a ausência de culpa ou remorso. Ted foi eletrocutado no dia 24 de janeiro de 1989, na Flórida. Uma curiosidade é que Ted pediu sua última refeição, que foram bife, pão, café e ovos, no qual deixou intocável, pois não estava com fome. Desde a sua execução, Ted Bundy se tornou uma lenda. Hoje, diversos filmes, séries, livros são produzidos para tentar entender sua mente macabra. Gostou de assistir esse caso? Existe o filme e o documentário sobre o Ted na Netflix. O documentário é realmente o Ted aparecendo de verdade, entrevistas realmente feitas, e o filme é estrelado pelo Zac Efron. É muito bom, gente. E o filme mostra cada passo que o serial killer fez. Se você tiver algum caso que gostaria de ser contado aqui no canal, comenta aí embaixo, dê aquele like, aciona o sininho, se inscreva no canal
E até a próxima! You are not guilty. I'm not guilty. Does that include the time I stole a comic book when I was 5 years old? I'm not guilty of the charges which... You've ever physically harmed anyone? Ever physically harmed anyone? No.